Vocês não têm um copo assim, só Maravilha, meus um irmãos. Graça e paz, boa noite a todos. Nós estamos no segundo round do nosso Zoom. Vocês estão ouvindo aí pelo Facebook, vai nos ouvir pelo YouTube da IBRVA, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui pós-fórum presencial e nós tivemos a ideia de fazer essa sala muito interessante. Falamos agora na primeira sala sobre o cristão e a política, tratar outros assuntos também. Bom, vamos lá? Bem, eu tenho uma pergunta. Posso fazer da Letícia, pastor? Para vocês responderem? Eu vou repetir. É sobre casamento, tá, pessoal? Ela fez a seguinte pergunta. Se um homem mata sua mulher por ciúmes, feminicídio, né? E se arrepende e casar de novo, ele estará condenado? A Letícia, minha filha, tem 12 anos, ela estava no fórum e fez essa pergunta para os expositores, para o pessoal. Por favor. Pergunta de uma pessoa de 12 anos, hein? Brincadeira, não. Excelente pergunta. Vamos lá. O senhor responde, pastor Glécio? Fica à vontade, pode falar, meu irmão. Vamos lá. É complicado para nós colocarmos ou tirarmos alguém no inferno ou no céu. Não é? A Bíblia nos fala que para que a pessoa vá para o céu, ou seja, salva, ela precisa de arrependimento verdadeiro. Tá? Então, porque aí vai entrar a questão, Lelê, de uma pessoa que cometeu qualquer outro ilícito, vamos colocar assim, cumpriu a pena ou pagou por aquele erro dela, se arrependeu, houve mudança de vida e houve regeneração, a Bíblia nos fala que essa pessoa vai ser salva. Tá? Não me interprete mal para dizer assim, ela premeditou isso, agiu dessa forma para depois dizer que arrependeu. A Bíblia fala para a gente que quando há arrependimento verdadeiro e há transformação. Então, se a pessoa, né, isso vale para qualquer pessoa, não é? Não só o camarada que, infelizmente, cometeu um feminicídio ou qualquer outro crime, não é? Se ele venha pagar por esse crime, às vezes, na negligência da justiça do nosso país, ele acabe nem pagando por esse crime, mas, de acordo com as Escrituras, se ele se arrepende verdadeiramente, tá? E se arrepender e deixa os pecados, assim como a Bíblia fala para a gente, ele vai ser salvo. Então, Não pelo fato específico, desculpa, do crime ser contra uma mulher. A gente pode piorar essa questão. Você quer ver como isso fica muito pior para a gente, para a nossa razão, para a nossa compreensão? Um estuprador, ele pega uma criança indefesa e faz mal, violenta aquela criança. Para nós, na nossa justiça, de imediato, ele já não teria mais salvação. Mas a Bíblia fala que até mesmo esse camarada, se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Então, independente do crime, independente da situação, do pecado, vamos dizer assim, ele pode ser salvo. Mas cabe Sim. aqui a justiça, que nós falamos mais cedo no fórum, ele pode ser preso, ele pode... Como é que funciona? Sim. É aquilo que... É porque, assim, se a gente se deixa levar pela nossa emoção e fala que um camarada que faz um crime desse, comete um crime hediondo desse, ele não merece mais nem viver, a gente não está se tornando tão diferente dele. A gente a gente acaba se parecendo com ele, porque ele achava que tinha o direito de tirar a vida de alguém. E nós não temos esse direito. A Deus pertence o direito de dar e tirar a vida. Né? Pastor Glécio, quer... Tem a questão aí, que é a questão teológica, de entendimento do que seria salvação ou não. Porque, por exemplo, a gente confunde muito salvação com obras.
A Bíblia fala que se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, se o cara ele cometeu o pecado, ele se arrependeu, a questão não está no casamento em si, a questão não está no crime, está no fato de que nós cremos num Deus que restaura todas as coisas. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça, Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, então não vem de mim. Não sou eu que faço acontecer, não sou eu que... Né? Então, assim, não é aquilo que a gente faz que nos salva. O grande problema são as pessoas usar isso como pretexto para continuar uma vida de pecado, né? Esse é o meu argumento. Aí, meu amigo, você só vai mostrar quem você é de fato. Entendeu? Lá em Tiago, em 1 Coríntios capítulo 3, fala assim, que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E aqueles que as suas obras se queimarem, esses serão salvos pelo fogo. Ou seja, não é uma obra de perfeição que salva o Zé, ou o Gildo, ou o Oséias, ou a Netinha, ou quem quer que seja. O que salva a pessoa é Deus. É Deus na cruz do Calvário. Não tá, a salvação não existe salvação fora de Cristo. Então, se eu digo que uma pessoa que matou alguém, ele não pode ser salvo porque matou alguém, eu estou dizendo que Cristo, a morte de Cristo é limitada. E a morte de Cristo na cruz, ela não é limitada ao tipo de pecado. Mas a morte de Cristo, ela é eficaz. Ela salva qualquer pessoa, desde que haja o crer, né? Porque se nós cremos, seremos salvos. Romanos 10. Então, está relacionado a crer em Cristo e não ao tipo de erro que a gente cometeu. Entendi. Inclusive, então, Gledson, a Letícia pergunta aos irmãos, mais uma vez nós temos que fazer o exercício de que a nossa cosmovisão, não é duro a gente ver, poxa, o cara matou a mulher, né? Fez o que foi, o pastor deu exemplo aí da questão do estupro, tá? Essas questões. É duro, né? Mas a sociedade teria uma punição para isso, né? Teria uma outra visão disso. Né? Seja era direita, seja a esquerda. Sim, tem, tanto é, pastor, que quando a pessoa que comete o ilícito, dependendo do crime que ele cometeu, quando ele, falando como policial agora, quando ele cai lá na cadeia, os próprios presos se vingam dele. Porque, por exemplo, o estuprador, né, para piorar a situação para nós, ele não estupra... O cara não estupra só uma mulher. Ele pode estuprar uma criança. E os caras que estão lá dentro, até mesmo os presos, eles têm mãe aqui fora, tem, às vezes, esposa, tem filhos. Então, quando essa pessoa cai lá dentro, eles lá acabam judiando dela, de verdade. É assim, falando como... Amanhã a gente vai estar falando sobre profissões, né? Como policial, uma aula que me chocou foi justamente uma que falaram sobre esse assunto, que a comandante ela chegava no local, não é? Se não me falha a memória agora, era ali próximo da cidade estrutural, onde antigamente tinha o lixão. Aí eles encontraram uma criança morta, que havia sido violentada, né? E dentro da mãozinha, ela estava com a mãozinha assim fechada. Dentro da mãozinha dela tinha um carrinho da criança. O que levou a acreditar que a pessoa que seduziu a criança para ali foi com esse brinquedo e tal, entendeu? Então, assim, a gente, dentro da nossa perspectiva de justiça, automaticamente, quando se depara com a cena dessa, com a situação dessa, se naquele momento nós, como gente, pegarmos essa pessoa, é Deus que vai ter misericórdia de nós, para nós não agirmos como o animal que nós, às vezes, somos. Ou seja, nós precisamos da graça de Deus constantemente.
para que a gente não imponha a nossa justiça, que, como está lá escrito em Daniel, é como trapo de imundícia, né? Então, a gente precisa de Deus em todo tempo, em todo instante, para nos nortear, para nos direcionar, até para situações delicadas como essa, que hoje em dia, não sei porque tomou essa proporção tão grande, né? O feminicídio, que tem crescido bastante, e nós precisamos orientar os nossos membros da igreja, orientar os nossos filhos, né, com relação a isso, e orarmos, né? Precisamos estar em constante oração com relação para que Deus nos guarde dessas situações indesejáveis que têm sobrevindo sobre a nossa nação, né? Agora, delicado. o senso de justiçamento que a gente tem só muda o nível, né? Uhum. Porque, por exemplo, o bandido entra na cadeia, os caras matam, capa ele, faz tudo isso, né? E a gente, quando o homoafetivo entra dentro da igreja? A gente julga o cara e lança ele no inferno com um olhar, cara. Isso Então, mesmo. assim, eu acho que a igreja precisa repensar isso, porque acreditar que um homoafetivo ele não é salvo por causa da prática dele, eu não estou dizendo que ele não tem que se arrepender e mudar, tá? O que eu estou dizendo é que a gente muitas vezes olha para o cara porque ele é gay e fala, não, esse daí já está condenado ao inferno. Isso é limitar a ação de Deus. Deus pode mudar. Teve uma situação de um cara que eu recebi na igreja que pastoreava, e a gente recebeu esse cara e o cara se converteu. Aí ele estava vindo do Piauí, Maranhão, algum lugar assim. E ele falou que tinha matado uma pessoa lá. Ele falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, você volta e se entrega para a justiça. Ele falou, mas eu pedi perdão para Deus. Eu falei, e ele te perdoou. Mas existe um negócio chamado justiça que ainda precisa ser feito. Você precisa voltar e se entregar. E ele voltou e se entregou. Então, assim, é um evangelho que é doloroso. Sim. É doído. Nós tivemos essa mesma igreja, né? Na Igreja Batista Conexão, nós recebemos uma pessoa lá que tinha próteses de seios, de nádegas, tinha botox na boca. Era uma mulher mesmo, um mulherão. Só que era um homem, cara. Uhum. Então, a pessoa se converteu e falou assim, agora eu preciso fazer as cirurgias para tirar tudo de novo. Né? Então, assim, a minha fala para a pessoa foi, tenha calma, né? Você vai fazer isso, mas faça isso com tranquilidade, sem agonia. Mas como as pessoas vão me ver, pastor? A preocupação dela era como as pessoas iriam vê-la, por quê? Porque a igreja sempre está com um olhar de julgamento. Isso é muito sério, cara. E a igreja Então, está assim, preparada, né, ela Cleber, também. A igreja está despreparada para isso, né? A igreja tem que estar preparada para receber esse cara, para abraçá-lo do jeito que ele está e para ajudá-lo na mudança, inclusive financeiramente. De olhar para o cara e falar assim, você é nosso irmão, nós vamos cuidar de você. Entendeu? Eu acho que é essa a pegada, sabe? Uma igreja que olha para o outro. E, às vezes, a gente gosta de trazer, de aplicar esses camaradas que vêm de uma vida totalmente desregada como um testemunho vivo, mas a gente não gosta de lapidar, de tratar enquanto ele vem, né? Mas depois de transformado, ele é bem útil, inclusive para as nossas campanhas, para os nossos projetos, né? Pois é, mas aí a gente tinha que gastar tempo e dinheiro e investimento nesses caras. Entendeu? Como gente, não é para ter retorno, é como irmão em Cristo. Isso é por amor, né? Uma das perguntas que me foi feita assim que terminou o culto foi, vou parafrasear a pergunta que a irmã fez, que ela me perguntou até que ponto, até onde iria o limite dela, porque ela estava tendo dificuldade de compreender algumas questões da Bíblia. Por exemplo, como amar o próximo. Aí eu comentei alguns casos, situações vividas. No meu trabalho, eu tenho colegas que são de trabalho que são homossexuais, são casados com outros homens. E ele
né, comentou comigo que, apesar de crente, você é diferente. Porque eu imagino que porque eu tratava ele como gente, independente da opção sexual dele. É um excelente profissional. A opção sexual dele, ele Deus. Eu estava explicando para ela justamente isso, que nós, como cristãos, nós, como igreja, nós não temos que olhar para as pessoas e julgando, nem apontando o dedão. Onde é que é a câmera aqui? Ó? Aqui. Apontando o dedão para a pessoa, porque o pecado dela é diferente do nosso. Não é? Nós precisamos compreender que a graça que nos alcançou é a mesma graça que pode alcançar a vida dela e que pode mudar aquela pessoa. Eu acredito dessa maneira. E é isso que nós precisamos fazer com que a igreja perceba, que o fato de uma pessoa pecar diferente da gente, porque pelo fato de sermos pastores, a gente não para de pecar. Pelo fato de sermos cristãos, nós não paramos de pecar. Pelo fato de estarmos na igreja, a gente continua tendo pensamentos impuros, e é por isso que a gente precisa ler a Bíblia constantemente, precisa estar buscando ao Senhor constantemente, diariamente. Então, eu entendo que a nossa postura diante de quem precisa de Deus tem que ser com misericórdia semelhante àquela que nos alcançou. Porque nós também éramos imprestáveis. Nós também não valíamos nada. E o nosso destino era o mesmo daqueles que hoje estão afastados de Deus. Então, como igreja, nós precisamos abraçar, ajudar. Eu concordo com o que o pastor Glécio disse, e é difícil a gente poder ajudar, ainda mais na situação que as nossas igrejas hoje se encontram. As pessoas estão tão preocupadas em ajuntar para si que se esquecem de olhar para o lado e que, às vezes, o irmão que está do lado está precisando daquilo que ele tem sobrando, mas ele não está prestando atenção nisso porque ele está almejando algo maior, algo melhor. E, como eu sempre falo, a gente não tem que... não é errado a gente querer algo maior, algo melhor. O errado é a gente focar só naquilo e esquecer que, enquanto a gente busca aquilo que nós desejamos, maior, melhor, sei lá, o emprego, tantas outras coisas, a gente se esquecer que na caminhada tem gente caminhando junto com a gente. Tem pessoas que às vezes estão mais atrás, que estão precisando da nossa força para passar por um caminho que nós já passamos e que eu entendo que nós passamos e nós podemos, não só podemos ajudar como devemos. É mais essa questão de visão de evangelho, de compreendermos que a graça que um dia alcançou aquele pobre miserável chamado eu, é a mesma graça poderosa para alcançar aquele pobre miserável que é o meu amigo, ou que é o meu inimigo também, ou que é a pessoa que está perto ou longe de mim, que ambos precisam de Deus. E nós que fomos alcançados, ainda precisamos de Deus como precisávamos antes, porque ainda hoje nós somos carentes dessa graça, dessa misericórdia e desse amor. Eu entendo que quando Cristo... Sim? Não, pode falar. Eu entendo que quando Cristo faz aquele resumo dos 10 mandamentos e manda que nós amemos, primeiro ele manda nós amarmos a Deus, porque são duas coisas que são difíceis para nós. Porque nós temos a facilidade de colocar inúmeras coisas no lugar de Deus. É o emprego, é o estudo, é a casa, é o carro, às vezes até a nossa família. A gente quer ter uma família perfeita e coloca ela acima. Tudo que nós colocarmos antes de Deus está errado, é idolatria. Por isso que ele fala, amar ao Senhor de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E o segundo é semelhante a esse. É semelhante à dificuldade também, que é amar o próximo. Porque é fácil amar aquele que é legal com a gente. Fala aí, pastor, amar um cara que tem desse é a coisa mais fácil que tem. Camarada sangue bom, homem de Deus. Palavra dura, mas verdadeira. É fácil amar. Agora,
aquela pessoa que nos apedreja, que é contra a gente, que fala mal da gente, que inventa calúnias contra a gente. A exemplo de Cristo, né? No momento de maior dor ali que ele estava sentindo, o pessoal fazendo chacota com ele, né? Tinham 3 cruzes, né? Cristo e 2 ladrões. Um vira para ele e fala: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e leva a gente de lambuja. O cara só estava preocupado em se salvar, né? E o outro olha e fala: cara, tu não está vendo? Parafraseando os escritos. E o outro pede e fala assim: cara, tu vê que a gente está aqui por um motivo, mas esse sem razão. E ele crê. Né? São 2 pessoas com o mesmo futuro, entre aspas, com o mesmo destino, mas que na última hora, no último momento, um foi agraciado com a misericórdia e perdão, e o outro não. E, às vezes, a gente, ao invés de agir como o que pede misericórdia, a gente quer agir como o outro que julga. Fala: tu não é o Cristo? Não é? Salve-te a ti mesmo e a nós. Às vezes eu percebo que o nosso papel como igreja ele vai além de pregar o evangelho, porque nós precisamos viver o evangelho. E isso que é o difícil. Às vezes, pregar o evangelho não é a parte mais difícil como igreja, né? Porque é uma parte difícil, porque o evangelho não é algo doce sempre. Às vezes é amargo, às vezes é duro. Não é? Como o pastor Glécio comentou hoje a respeito do casamento. Se a minha esposa me tem, eu tenho que perdoar. Caraca, mano, para um homem falar isso, ele quebra o ego dele. É difícil, mas é a verdade. É a verdade, é assim. E vice-versa. Não é? Viver o evangelho não é algo simples. Por isso requer renúncia. É negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Isso é viver o evangelho. É amar quem precisa, amar quem não quer ser amado, ajudar, estender a mão para quem tá com chacota a seu respeito, é abraçar causas, às vezes, que você vai ser solitário naquilo. Porque você vai ter que ser um tipo de Cristo, não é? Porque, como cristãos, nós deveríamos imitar a Cristo. E foi isso que ele fez. Né? Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Então, a gente precisa entender isso daí e amar. A questão perguntada pela Letícia é bastante pertinente. E para uma criança de 12 anos, ela tá com a mente bem sagaz, hein? Muito bom. Né? E com relação ao questionamento que me foi feito lá na igreja, a gente precisa amar o nosso irmão. Amar, se importar, preocupar, orar por ele. Acho que uma das maiores maneiras de demonstração de amor é a oração. Porque, às vezes, a pessoa nem sabe... Aí vai ser o amor filéu, eros ou ágape? É o amor da parte de Deus. Porque você orar por uma pessoa, mano, você vai tirar do seu tempo, para pedir algo para uma pessoa que, às vezes, é a mesma coisa que você precisa, mas você está abrindo mão do seu tempo para pedir para aquela pessoa. Isso é demonstração de amor. É o que Cristo fazia. Ele se retirava de junto dos discípulos e orar. Pode falar, pastor Glécio, que se eu começar, já era. Bem, pastor Zé. Orar e perdoar em cruz. Orar e perdoar em cruz. Por isso nós temos que... Nosso desafio. Só pegando aqui rapidinho, Zé, a morte que se encontra com a vida e a graça que confronta com a lei. A mulher, ela está condenada à morte, se encontra com Jesus, a morte se encontra com a vida. E a lei de Moisés diz apedreja, mas a graça confronta a lei. E Jesus fala, não, porque quem pecado é quem atira. E é interessante porque aquela mulher, dentro de uma característica social, ela estava completamente desamparada, cara. Jesus comprou uma briga que era perdida.
Dentro de uma característica social nossa, nós estamos de um jeito bem farisaica mesmo. Nós hoje somos os fariseus, cara. Assim, olhando a curto modo mesmo, nós somos os fariseus. Porque, por exemplo, Jesus curou um cego num sábado. Cara, o cara era cego de nascença, bicho. Jesus cura o cara, está lá em João, capítulo 9 e 10. Jesus cura o cara cego de nascença. Os escribas e os fariseus veem a cura do cara. No lugar deles falar, caramba, Jesus curou, sabe o que eles falam? Por que ele curou no sábado? Então, assim, E sabiam que ele era cego de nascença, hein? Cara, nós chegamos num ponto, bicho, que o cara se converte, a gente fala, mas por que ele não é da minha denominação? Ou então o cara que o cara vai para a igreja, bicho. Aí a gente fala assim, pô, mas o cara é esquerdista. O cara é direitista. Ah, não, o cara é gay. Ah, não, porque o cara tá lá, meu irmão, ama o cara, cuida do cara, evangeliza ele, discipula o cara, fala do amor de Deus e Deus vai tratar a vida dele. Então, assim, a gente tem que parar de olhar para as pessoas como objetos. Sabe, é o objeto que eu uso para dar testemunho, que o Jonas falou. Aquele ali não tem jeito mais. Tem sim, cara, Deus pode dar jeito. Então, assim, eu falei uma coisa, eu vou repetir aqui rapidinho, eu falei, eu acho que foi na turma. Perguntaram assim, qual é a melhor forma de a gente se parecer com Deus? Na turma de segunda-feira. E a resposta está lá em Filipenses, que diz assim, que tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou em ficar na forma de Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Aí me perguntaram, então, como é que eu posso parecer com Cristo Jesus? Meu irmão, seja gente, seja humano, sabe? Olha para o outro como gente. O cara caiu, no lugar de você ir lá e pisar no pescoço dele, vai lá e dá um abraço no cara e puxa ele para perto de você, sabe? Eu tenho um amigo que é um amicíssimo meu, ele adulterou. E eu vi um bocado de gente apontando o dedo pro cara. E, esse daí não tem mais jeito, não. Esse daí não tem mais ministério. Esse daí não tem... A mulher do cara perdoou o cara. O cara se submeteu, foi tratado, foi acompanhado, sabe? Hoje está bem com a família dele. Ou seja, meu irmão, o cara caiu, abraça ele, puxa para perto e trata o cara, meu irmão. Para com esse subjugar o outro, sabe? A gente precisa olhar, a gente precisa ser uma igreja integral, a verdade é essa. A gente precisa ser uma igreja que agrega as pessoas, ama as pessoas e trata as pessoas, sabe? Sem olhar o religiosismo, porque eu vou falar para vocês, desculpe o termo que eu vou usar, tá bom, Netinha? Você que está aí, é a mocinha que está live, né? Me perdoe o tema, mas eu já estou de saco cheio de religiosismo, de conversinha fiada denominacional ou institucional. Isso cansa, isso é cansativo. A gente tem que olhar para as pessoas como pessoas. Aí, meu irmão, aí o evangelho é pregado. Eu postei um vídeo falando de uma mulher que tem AIDS. Postei um vídeo no Facebook. Ela falando que ela teve relação sexual com um cara e pegou AIDS. Aí as pessoas olhavam para ela e falavam assim, e agora como é que tu vai se relacionar? Você não tem que ter mais ninguém, não. Você não pode mais ter ninguém, porque você tem AIDS. E se você arrumar um namorado, você tem que deixar ele sair com outras mulheres, porque ele está fazendo o favor de ficar com você. Então, assim, é um absurdo, cara. A mulher tem AIDS, o que a gente faz? O que a gente pode fazer para ajudar você, querida? Tem coquetel aí de remédio. Você dá conta de comprar? A gente precisa comprar para você. Minha irmã, tá aqui. Eu fico imaginando eu aconselhando meu filho que se apaixona por alguém que tem AIDS e fala, e aí, meu filho, o que tu vai fazer?
Você vai casar com essa mulher ou você vai largar ela por causa do seu conceito, daquilo que ela fez no passado? É muito sério, gente. Então, assim, A igreja tem que aprender a ser igreja, né, Gladys? A igreja tem que ser igreja, mas na essência, Cristo. Largar a mão de preciosismo, né? Que a gente tem falado muito sobre isso, religiosismo, esses ismos aí que o negócio tá feio. Tá feio. Mas deixa eu perguntar. Agora eu creio numa igreja sim, viu, Oséias? Claro. E eu creio que Deus tem levantado pessoas que nem vocês. Claro. O Giltão lá na VIP, que é a Vida Plena, ou é um diferencial lá também, está aí assistindo aí, eu espero que ele esteja ouvindo, que ele está trabalhando, né? Então, assim, são diferenciais, tem o Jonatas, tem o Zé, tem você, tem eu, já é uma chama, cara. Já é um começo, né? Claro. E tem muitos outros, cara. Claro. Tem muitos outros aí. Conheço um pastor chamado Pastor Fabrício, que o cara é extraordinário. Tem o pastor Edivan. São pessoas assim que estão focadas na igreja com olhos em pessoas, cara. Então, assim, nós não estamos sozinhos, sabe? Deus tem guardado os seus profetas, sabe? Amém. Eu acredito muito nisso. Tem o Adiel, a Nana, esposa dele, que são colegas meus, que tem um coração voltado para a obra e para pessoas, entendeu? Eu acho que essa é a visão. Se a gente ficar se preocupando em comprar instrumento mais do que abençoar pessoas, se a gente se preocupa em pintar a parede mais do que sustentar missionário, se a gente... Cara, aí tá tudo errado, bicho. A gente perdeu o foco completamente. A essência, né? A essência ela é muito importante. Bem, que conversa sadia, né, irmãos? Que coisa linda, cara. Isso aqui é benção demais, isso aqui é raridade. Mas dá tempo de fazer mais uma perguntinha. Temos 5 minutinhos. Quem sabe dá para a gente responder. Quem pergunta? Cadê? O Ixo vai perguntar? Ou mais alguém? Eles têm mais umas 3 perguntas aqui, a Letícia, mas ela falou que vai deixar para amanhã. Mas, enfim. Bem, então eu gostei muito da pergunta do Ingson, cara, lá na igreja. Hoje, né? Muito interessante. Sobre a questão do grancismo e do marxismo cultural dentro de uma sociedade igrejeira. O grande problema hoje, José, só pegando o gancho disso, aproveitando, já estamos aqui mesmo, é porque o povo hoje está tão distante das escrituras que a gente confunde psicologia, filosofia, grancismo, marxismo filosófico. A gente confunde tudo com Bíblia, cara. A gente não sabe mais o que é Bíblia e o que são essas. A gente não sabe o que é niilismo, cinismo filosófico ou sofismo. A gente não sabe mais o que é nada, cara. Então, um pastor chega na frente da igreja e cita Freud, aí os irmãos estão falando em línguas e gritando glória a Deus. Então, assim, é complicado demais. Então, a gente precisa acordar para o evangelho, sabe? Parar com o texto que não existe, pregar o evangelho simples e puro. Eu acho que é esse o caminho, sabe? E aí os moleques não encontram comida na igreja, eles vão procurar comida no ateísmo. Sim, sim. Não é alimentado aqui de forma coerente, acaba... É isso. Eu acho que... Você falou uma fala hoje que eu achei interessante, que você disse que a gente precisa aprender a mudar a nossa cultura de aprendizado, né? Cristão não é sinônimo de gente quadrada, de gente, desculpa uma palavra, desprovida de conhecimento. Cristão precisa conhecer tanto a sociologia, a filosofia, tudo isso, marxismo, que seja, até para a gente... O cara precisa ler um romance, né, José? De vez em quando pegar um livro, um romance, ler. Sim, né? até para a gente ter contrapeso, né? Para dar equilíbrio, né? Quando a gente vai falar numa aula que a gente faz lá, fala dos apócrifos, por exemplo, a bibliologia, fala, mas para quê? Uai, gente, se você não souber o que é apócrifo, você não tem como trabalhar a canonicidade das escrituras. Então, uma coisa liga a outra, a gente tem que entender, né? É muito importante. Outra coisa que é importante falar também, além de tudo isso, é que nós, pastores, estou falando aqui para alguns pastores aqui, temos esse compromisso. Eu tenho dito isso.
para alguns amigos pastores, para vocês, a gente está muito próximo, né? O Jonas, que é meu irmão também. As pessoas que me conhecem sabem, eu tenho cobrado muito isso, de mim mesmo e de alguns que estão perto de mim. Nós precisamos difundir isso, dar oportunidade para isso, não é? Então, se os nossos cultos, foi falado aqui, né, no início, né? A Leti até comentou que o fórum é anual. Cara, o fórum tinha que ser todo mês, se possível. Por quê? Porque sai da casinha, do ponto de vista igrejeiro. É isso mesmo. Né? E acaba tratando de assuntos tão relevantes perante a igreja e a sociedade. Né? A gente responde perguntas que estão sendo feitas. E não perguntas que não estão sendo feitas. Porque a gente passou o ano todo respondendo o que não foi perguntado, cara. Isso. Exatamente. Nós Isso somos mesmo. desafiados, viu, Gladys, viu, irmãos? Na Igreja Batista Reformada Vida Abundante, é justamente nisso. Por isso que a gente crê lá o seguinte, que a EBD é momento de aprendizado. O culto dominical é momento de aprendizado. O culto doméstico que a gente sempre faz, é o culto de comunhão nas casas, é momento de você tratar com seriedade essa escritura. Então, acho que todo momento é momento da educação cristã. Nós temos que nos preparar melhor. Nós, como pastores, temos que ter esse entendimento de repassar, ter essa noção, esse dever, e, consequentemente, a membresia, os cristãos, têm que ouvir e aplicar isso com luz do evangelho, né? Gente, está acabando, falta minutos, segundos. Valeu demais a nossa conversa aqui, viu? Olha, então, obrigado pela presença, viu? Tchau, gente. Tchau. Obrigado, beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, Netinha. Tchau, galera. Tchau, foi um prazer estar com vocês, viu? Indson, Deus abençoe. Amanhã tem mais. Aliás, amanhã não, hoje, né? Paz. Então, obrigado, viu? Deus abençoe, meu querido. Valeu, Gilson. Obrigado. Um abraço a todo mundo aí, viu? Gostei demais. Deus abençoe. Abraço, paz, abençoe. Até mais tarde. Até daqui a pouco, às 9h15. Aborto, Isso. trabalho, a musicalidade cristã ou secular e o cristão e o trabalho. Beijo no coração. Tchau.